Olha só que exemplo interessantíssimo que você vê na física quântica. Hoje não, porque eu já li desse cientista, do Fritjof Capra, que escreveu um livro muito interessante sobre o Tao da física. Tao é T-A-O, o Tao da física, e ele ali já explica a que ponto que está chegando a física quântica, que quando você vai fazer um experimento na intimidade do átomo, que a física quântica é que trata da intimidade do átomo. Então, você vai fazer um experimento, e agora nós vimos aqui, quando foi descrito aí os bósons de Higgs e tal, do Prêmio Nobel 2013, e o que foi preciso, o equipamento que foi preciso para trabalhar um fótonzinho, alguns fótons, acelerar e desacelerar, são quase 30 quilômetros de profundidade, um troço caríssimo, tanques de aceleração, coisas fantásticas, milhões e milhões, para poder fazer as experiências dentro da física quântica. Pois bem, você vai fazer um experimento com a finalidade X, aliás, uma finalidade. Aí você vai, Juliano, você vai lá, tem uma prancheta, você vai colocar, você fisicamente vai lá, mexe aquele botãozinho, vai botar a temperatura tal, vai no outro, vai modificar a velocidade, vai modificar o calor, vai modificar a temperatura, você vai adequar tudo de acordo com a prancheta, igualzinho. E aí você vai apertar o botão do start. Aquilo vai funcionar e vai dar um resultado. E o resultado é X. Aí vai o Fábio lá, pega, reseta, volta tudo para o zero, e ele pega a mesma prancheta e vai fazendo todos o monitoramento necessário, igualzinho que você fez, e aperta o start. O resultado é Y. Pô, a gente não vai entender. Não, então vamos tirar a dúvida. Então vou eu lá. Eu vou tirar a dúvida. Reseta tudo, vai para o zero, eu vou lá e pá, está. O resultado é Z. Por quê? Os físicos quânticos já sabem hoje que nas experimentações da física quântica já chegaram à conclusão de que a mente do observador interfere no resultado. Olha que coisa fantástica. A mente do observador interfere. Se a mente interfere no mundo subatômico, vai chegar um dia que a mente vai poder atuar no mundo natural. Daí a psicoquinesia, que é a ação da mente sobre a matéria da parapsicologia. E já fazem isso nas faculdades, um cara com capacidade telepática comprovada, já desabrofada em algum nível, que ele com um telescópio em cima de cristais, ele conseguir modificar a estrutura dos cristais só com a concentração da sua mente. Coisa fantástica. Então, o mundo, em termos da mente, e outras correlações, que pode advir da mente também, o mundo estava perdendo tempo, mas agora com a física quântica está. Eu vou exemplificar esse negócio de estar perdendo tempo. França, Luís XIV, Maria Antonieta. Maria Antonieta sofria de um mal terrível, isso está na história dela, na biografia dela. Ela sofria de um mal terrível, de dor de cabeça, enxaquecas incríveis, todo dia hora certa, 5 horas da tarde lá, ela tinha dor de cabeça terrível. Apareceu um cidadão, lá na França, que através de imposição de mãos, ele conseguia aliviar dor de cabeça. Mas naquela época havia Inquisição, o cara fazia isso escondido. Os auxiliares da rainha chegaram à rainha, olha, tem um cidadão aí que dizem que está curando essa coisa. A senhora se arrisca ir lá? E ela disse, não, eu quero ir lá. Então, descaracterizaram a Maria Antonieta, botaram a roupa lá, X dela, e ela foi lá e chegou lá no cidadão. O cidadão fez um trabalho nela, e ela foi embora, e ela nunca mais teve dor de cabeça. Só que que esse cidadão foi descoberto. Não por causa de ter tratado a Maria Antonieta, ele foi descoberto depois. E ele só não morreu, só não foi queimado vivo,
porque ele era muito amigo. Primeiro eu vou te dizer o nome desse cara. O nome dele você já ouviu falar. Chamava-se Mesmer, o inventor do mesmerismo. Vai na internet e você vai saber quem é o Mesmer. O Mesmer só não foi queimado vivo porque o Benjamin Franklin era amigo pessoal do Mesmer. Então, por causa, e o Benjamin Franklin é muito estimado com as autoridades francesas, por causa dessa amizade com o Benjamin Franklin, o Mesmer não foi morto, mas ele foi deportado. Ele foi deportado, nunca mais se ouviu falar do Mesmer. Então nós perdemos, isso aí foi quando? 1700 e, né? Vamos supor que fosse 1700, quase 1800, nós perdemos aí 200 e tantos anos. Por quê? Porque há coisa de 20, 30 anos atrás, a Rússia, eu acho que ainda era União Soviética, a Rússia botou um cidadão em louros de glórias porque descobriu a tal da fotografia Kirlian. Então o cara descobriu que das mãos sai uma energia que é possível interferir. A mesma coisa do Mesmer. Então você perdeu, a humanidade perdeu 200 anos de pesquisa. 200 anos que a gente já podia estar adiantado, avançado, mas não. Agora perdemos porque a União Soviética e a Rússia são países que a religião não interfere, então eles pesquisam essas coisas como se estivesse pesquisando raio laser, e estivesse pesquisando, eles não se interessam. O Ocidente tem muito mais dificuldade porque implica um pouco nos dogmas das religiões, mas a Rússia não tinha muito esse problema, então eles pesquisam como se fosse. Então, em alguns aspectos da parapsicologia, está mais avançada nos países como a Rússia do que do Ocidente. Se bem que nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França estão bastante avançados.